és fiel sem fim. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Contemplo a tua glória, tua vida, minha viva fé, alegria e paz inunda o meu ser. Tu és todo meu viver. A tua bondade eu vou proclamar, as bênçãos que tens para dar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Muito bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. A todos vós que estão fisicamente presentes connosco, bom dia, bom ano, que seja um ano abençoado. Também para todos aqueles que nos estão a acompanhar através do Facebook, votos de bom dia, bom ano, que esta Escola Bíblica Dominical possa ser para a honra e glória do nosso Deus. Vamos começar com uma oração, uma palavra de oração, e eu ia pedir à nossa irmã Vânia que nos possa dirigir uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para tudo o que vai ser feito na sua casa. Vamos orar. Para falar, Senhor, sobre a tua palavra, e seja uma mensagem usada por ti. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão que está em casa, que não pode estar aqui, Senhor, seja cuidando de cada um, Senhor Deus. E seja, Senhor Deus, restaurando a saúde daqueles que se encontram doentes, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o nosso novo ano que inició, e possamos, Senhor Deus, este ano buscar fazer o Senhor serviço. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos que estão aqui. É por isso que eu te peço, Amém. Todos sabem que estamos a estudar o livro de Isaías, então, sem outra demora, eu vou pedir também que o João Carlos possa desdobrar-se e possa colocar também para os irmãos que estão aqui connosco o PowerPoint relativo à Escola Bíblica Dominical. O título, sim, é um outro, o que está aí no ambiente de trabalho, obrigado. O título da lição de hoje é Deus renova. Deus renova. E vamos, sobretudo, estar concentrados no capítulo 40 de Isaías. Então, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. O título, então, da lição de hoje é Deus renova e estaremos à volta do seguinte tema: Deus fortalece os que confiam nele. Deus fortalece os que confiam nele. Já agora, por uma questão de introdução também à lição da próxima semana, na próxima semana nós daremos um saltinho no livro de Isaías, vamos para o capítulo 46 e o título da lição da próxima semana será Deus age. Deus age. Por enquanto, então, Deus renova, é a lição número 8 do livro de Isaías e estamos a aproximar-nos já
da segunda parte do livro de Isaías. Como dissemos e temos repetido, mas sobretudo na lição 0, na lição de introdução, nós fizemos referência a uma constante sempre que se fala do livro de Isaías na Bíblia, que é a de se perceber até que ponto é que foi o mesmo Isaías que escreveu todo o livro. Ou seja, não há consenso entre os teólogos em relação a isto. E porquê? Porque, de facto, nós encontramos duas partes no livro de Isaías. E estamos exatamente a começar a segunda parte. Uma segunda parte que é dirigida à profecia do que haveria de acontecer, portanto, mais tarde. Sendo que, em alguns momentos, como vamos ver, Isaías refere pormenores de tal grau de detalhe que muitos acham que é impossível que alguém que viveu 700 e poucos anos antes de Jesus pudesse, com tão incrível detalhe, dizer o que iria acontecer com tantos anos de distância. E, portanto, alguns dizem que é impossível que tenha sido o mesmo Isaías que escreveu a primeira parte do livro, que se reporta, de facto, a acontecimentos que Isaías viveu, e a segunda parte que tem a ver mais com a profecia. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus, e, portanto, nesse sentido, se o autor divino, o autor inspirado é Deus, não foi Isaías que escreveu por si, foi Isaías que escreveu inspirado por Deus e, portanto, não deve merecer de nós, assim, tanta desconfiança o facto de Isaías ter predito detalhes com tal grau de importância, exatamente porque Deus é o autor do seu livro. Isto para dizer, então, que estamos a aproximar-nos de uma fase do livro de Isaías que tem a ver com acontecimentos futuros. Lembram-se com certeza que este plano foi apresentado logo do início e, se repararem, então, nós aproximamos-nos da parte final do livro de Isaías e, sobretudo, hoje e na próxima semana, nós vamos estar concentrados no seguinte grande tema. Deus é grande. Deus é algo incomparável. Vamos ficar com esta ideia e eu gostava que nós pudéssemos não avançar sem, muito sinteticamente, referir estas 4 bases doutrinárias, teológicas, sobre as quais assenta o estudo do livro de Isaías. A primeira, então, é que Deus é soberano. A segunda, que este Deus deve ser adorado. No Velho Testamento, fisicamente em Jerusalém, para nós, crentes do Novo Testamento, em espírito e em verdade, tal como o Senhor Jesus ensinou. Em terceiro lugar, que Isaías aponta claramente para o servo do Senhor, que trará a salvação, que trará a paz, a justiça, a retidão. E, finalmente, a ideia de que Deus é um Deus constantemente com a sua mão estendida para todos aqueles que o querem aceitar como Salvador. No entanto, vai também, por uma questão de justiça, julgar aqueles que não o aceitaram. Ora, partindo destas 4 bases teológicas, eu gostaria de vos colocar a seguinte questão. Eu sei que, e agora vamos ser honestos, e provavelmente, se calhar, alguns de vós vão ter de recuar algum tempo na sua vida, porque acredito que esta pergunta é sobretudo dirigida para quando nós somos talvez adolescentes, ou crianças mesmo, talvez com alguma juventude, mas já alguma vez quiseram ser como alguém? Sejam honestos, está bem? Sejam honestos. Já alguma vez quiseram ser como alguém? Sim? Eu sei, o João Carlos não precisa de dizer, eu vou dizer quem é que ele quis ser. Ele quis ser o Ayrton Senna, não é? Então, eu conheço bem, está bem? Sim, ele pilotou karts e, portanto, nessa altura até o capacete era igual ao do Ayrton Senna, é verdade. Portanto, eu não preciso de olhar para ele, já sei que ele quis ser como o Ayrton Senna. Alguma vez, e obviamente estamos a brincar, não é? Mas alguma vez quiseram ser como alguém? Dá-me jeito. Olha, para ti e para nós que somos teus amigos, está bem? Não sei se ouviram, Rockefeller. Nem sei porquê, não é? Não sei porquê. Está bem, muito bem. Muito bom. Mas,
Quem é que mais quis ser como alguém? Sejam honestos. Ou não? Ou nunca quiseram ser como ninguém? O Caleb? O Caleb quis ser como quem? Will Smith. O ator de Hollywood, não é? Ok. Eu, por acaso, estava à espera que algum de vós quisesse ser, sobretudo os homens que aqui estão, não é? The Rock, não é? Não sei se alguma vez quiseram ser ou entraram num ginásio ou pelo menos foram correr alguma vez com o pensamento de que alguma vez chegarão, talvez as senhoras com a beleza como é que ela se chama? Julia Roberts. Eu sabia, era só para ver se... Agora, por acaso, não me estava a lembrar. Certamente, nós encontramos... E eu não consigo deixar de brincar um bocadinho com isto, está bem? Quando estava a preparar esta lição e quando estava a pensar que muitas vezes nós gostamos de ser comparados com alguém, sabem quem é esta senhora? Não. Não sei se é Madonna. Madonna? Não, Marilyn Monroe, não é? No. Mas é essa altura, mas não te identificava quem é. Eu acho que A não. mais nova. A que está aqui com as riscas? Não? Eu acho que é Marilyn Monroe. Depois, não é Marilyn, é Norma Jean. Ela era assim, na realidade. Claro que se eu pusesse esta fotografia, todos diriam, claro, é Marilyn, não é? Mas ela era assim, não é? Pois, ela era assim. E conta-se, e este senhor também sabem quem é, não é? Algum de vós alguma vez quis ser como Einstein? Não, mas é por causa do aspecto, não é por causa... Não é? É uma brincadeira, está bem? Mas conta-se, é uma história. Não sei se tem algum de fundo de verdade, mas conta-se que uma vez a Marilyn e o Einstein, a certa altura, são mais ou menos contemporâneos, não quer dizer necessariamente com a mesma idade, não é? Mas quando a Marilyn atingiu o topo da sua fama em Hollywood, Einstein também atingiu o topo da sua fama enquanto físico e matemático, não é? Conta-se que se encontraram alguma vez e Marilyn propôs o seguinte a Einstein: vamos ter um filho juntos. Porque imaginem o que é, imagina o que é o nosso filho com a minha beleza e com a sua inteligência. Einstein pensou um pouco e disse, talvez não, porque podemos correr o risco de ele sair com a minha beleza e com a sua inteligência. É capaz de não ser muito boa ideia. Então, tudo isto porquê? Porque hoje vamos estudar uma lição em que vamos considerar o seguinte tema: tudo é inferior a Deus, nada se compara a Ele. Ou seja, por algum momento nós podemos querer ser como alguém. Por algum momento até queremos ser como um desportista, como um atleta, como um sábio, como... Isaías, como vamos ver no capítulo 40, bate muito nesta tecla. Tudo é inferior a Deus, nada se compara a Deus, mas somente Deus é digno de adoração e de confiança. E, portanto, aquele que confia em Deus não será abalado. Significa isto que não terá dificuldades? Significa isto que não terá doença? Significa isto que não terá pobreza, desconforto na sua vida? Não. Significa que não será abalado e já vamos ver como. Vamos então para o capítulo 40 de Isaías, está bom? Então, Isaías capítulo 40 faz parte, talvez, da bagagem de cada um de nós, os versículos 30 e 31 do capítulo 40 de Isaías, já lá vamos. De qualquer forma, vamos perceber como é que este capítulo, no seu todo, nos pode ajudar na nossa vida, nos pode ajudar nos momentos em que, eventualmente, nós precisamos de consolo, precisamos de carinho, precisamos de apoio então vamos certamente encontrar esse apoio em Deus. Isaías capítulo 40, entre o versículo 1 do capítulo 40, não vamos ler tudo, não se assustem, mas os capítulos 40 e 41 são como que o ponto de partida para a tal segunda parte do livro de Isaías.
O povo de Israel, eu vou voltar a este mapa, que vos apresentei já algumas vezes, para percebermos o contexto histórico em que estamos, no momento em que Isaías está a escrever. No momento em que Isaías está a escrever, o povo de Deus está dividido em 2 reinos. As 10 tribos do norte formaram aquilo que ficou conhecido como o reino de Israel. A capital era Samaria. A cidade mais importante era então Samaria. As 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, sendo que a capital era Jerusalém. Em que momento, em que ponto é que está então Isaías neste contexto? Isaías faz parte do reino de Judá e é chamado por Deus para transmitir a seguinte mensagem ao povo de Judá: convertam-se, arrependam-se. Vocês estão a viver tempos materialmente interessantes. Vocês estão a viver um contexto de alguma riqueza. Mas, cuidado, a vossa riqueza não pode estar fundada no ponto em que pensam que essa riqueza é sinónimo de tranquilidade e de algum poder. Não. Assim como o reino de Israel primeiro está à beira de ser deportado e depois foi mesmo deportado em 722, 721, por aí, 720, enfim, não é tão importante a data rigorosa, mas o momento. Então, cuidado, reino de Judá. Percebam que a vossa aparente estabilidade não é garantia de que um dia não vos acontecerá o mesmo. E, como sabemos, aconteceu mesmo. Mas, então, é este o contexto em que Isaías fala. E esta segunda parte do livro de Isaías é muito direcionada ao facto de que só em Deus nós devemos colocar, não só o povo de Judá, mas nós, só em Deus devemos colocar a nossa confiança e que essa confiança não possa sequer ser comparada à glória de Deus. Quem pode ler só en passant, só muito brevemente, mas quem pode ler, por favor, o versículo 7 do capítulo 40 de Isaías, está bem? Vamos começar por aqui. Isaías, capítulo 40 e versículo 7. Quem pode ler, por favor? Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. É isso mesmo. Isaías aqui está a comparar a nossa vida àquilo que acontece em geral. Tudo seca, tudo perde a beleza. Eu no outro dia perdi 2 ou 3 minutos, se calhar foi tempo perdido, não é? Mas, olha, foi uma curiosidade. Mas fiz o seguinte, eu não fiz exercício nenhum, era um site em que dava para perceber como estão agora algumas das estrelas de Hollywood de há 30 anos. Não sei se já viram esse site, não é? Em que tem como era aquela pessoa e como é agora. Claro que vão buscar os exemplos mais significativos, não é? Há outras pessoas que conseguem manter uma certa tranquilidade de vida. Mas quando nós vemos algumas das vedetas que fizeram parte do nosso imaginário há 30 anos atrás e ver como estão agora, ficamos ao mesmo tempo tristes, não é? Como é que é possível? Muitas vezes isso acontece por abusos de drogas e álcool e plásticas mal sucedidas e essas coisas todas. Mas é o normal, mesmo que nós não fizermos nada, necessariamente o tempo vai passando sobre nós. Isaías, há 2700 anos, disse isso mesmo. O que é a nossa vida? É como a erva, seca-se, não é? É natural. Então, não podemos colocar a nossa confiança naquilo que, num determinado momento, parece muito, muito bonito, muito belo, muito fluorescente. Onde é que deve ser colocada a nossa confiança? Quem pode ler, por favor, agora um pouco mais à frente? Eu disse-vos que, então, íamos estar à volta dos capítulos 40 e 41. Agora um pouquinho mais à frente, capítulo 41, versículos 11 e 12. Então, Isaías, capítulo 41, versículos 11 e 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo.
Então, nada. Há pouco lemos que a vida é como a erva, não é? Seca-se. Agora, Isaías estava a falar de quem? Dos teus inimigos, não é? Aqueles que, num determinado momento, podem parecer muito fortes. Deixem-me mostrar-vos outra vez o mapa. Isaías fala num contexto em que isto era o Império Assírio. É verdadeiramente impressionante para nós perceber como foi possível, sem internet, sem comunicações, sem carros, não é? Sem coisas que falam sozinhas agora, sem satélites. Como é que foi possível um povo atingir uma tal dimensão de poder, de território? E no meio Judá, não é? No meio Judá. Então, os inimigos podiam parecer absolutamente imponentes, impossível de sequer imaginar suster este poder. Mas o que é que diz Isaías? Eles serão reduzidos a nada, eles desaparecerão. Quando nós vemos ao longo da história a dimensão que tiveram alguns impérios, lembram-se certamente de estudar na escola a dimensão do Império Romano, por exemplo, não é? Os romanos tinham a ousadia de chamar ao mar Mediterrâneo o Mare Nostrum, o nosso lago. Era um lago, porque de facto todas as terras à volta do mar Mediterrâneo eram Império Romano. O Império Português do século XV e do século XVI, a certa altura, quando depois os nossos vizinhos e irmãos espanhóis se lançaram também na descoberta, em 1494 foi assinado um acordo em que Portugal e Espanha, dois pequeninos reinos da Península Ibérica, não é? Se olharmos para o mapa, Portugal e Espanha, dois países muito pequeninos, mas assinaram um tratado que dizia duas coisas: o Oceano Atlântico é nosso, ninguém pode navegar mais no Oceano Atlântico, e todas as terras a descobrir para aqui e para acolá serão ou de Portugal ou de Espanha. O Tratado de Tordesilhas. Impérios, não é? E o que é que aconteceu ao Império Romano? Caiu. O que é que aconteceu ao Império Português? Caiu. Ao Império Espanhol? Caiu. No início do século XX, o Império Inglês, a rainha de Inglaterra, a Rainha Vitória, teve a ousadia de dizer que o Império Inglês era o império onde o sol nunca se punha, não é? O sol nunca se põe no Império Britânico. E de facto era verdade, porque quando numa parte do Império Britânico era dia, na outra parte era noite. E depois quando ali era dia, ali era noite. E portanto havia sempre sol no Império Britânico, não é? E o que é que aconteceu ao Império Britânico? Caiu. Todos os impérios caem. É isso que Isaías está a dizer no capítulo 41, versículos 11 e 12. Os teus inimigos serão reduzidos a nada, desaparecerão. Podem neste momento parecer imensos, muito grandes, com todo o poder, mas a quem é que nós em quem é que devemos colocar a nossa confiança? No fundo, a quem é que nós devemos agradar? Nós temos um lema na nossa igreja que é fazer Deus sorrir. É isso mesmo. Vamos ler, está bem? Isaías capítulo 40, versículo 12. Há pouco lemos o versículo 11, agora vamos ler o versículo 12. Isaías capítulo 40 e versículo 12. Quem pode ler, por favor? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? E agora o versículo 13 também, por favor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Peço desculpa, e o versículo 14 também, já agora só para terminar o raciocínio, está bem? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Muito obrigado.
perguntas retóricas, não é? Perguntas que pressupõem uma única resposta. Como é que poderíamos responder a todas estas perguntas? Quem? Deus. Não é? Não podemos responder de outra forma. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte em um éfode? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem? Deus. Ou seja, todas estas perguntas apontam para Deus. Que Deus é este? É um Deus que tem poder, que tem autoridade, que mostra a sua supremacia sobre as nações, que tem conhecimento, que tem sabedoria, que sabe o que é correto, que faz o que é correto da maneira certa, na medida certa, no tempo certo. Deus é superior a tudo. Vamos ler uma outra, nós depois voltaremos a este versículo, mas só para terminar esta introdução, quem pode ler ainda no capítulo 40, o versículo 26, só para percebermos como este Deus, que é soberano, que é superior, como vamos ver, a todas as coisas, tem uma outra característica. O versículo 26. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Ok. Então, obrigado, Francisco. Vejam esta característica. É que Deus, apesar da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania, o que é que faz em relação a nós? Conhece-nos porquê? Pelo nome. A cada um de nós que está aqui, a cada um de vós que está aí, Deus conhece. Esta é a suprema felicidade. É que este Deus, que é um Deus criador, que é um Deus sustentador, que é um Deus majestoso, conhece o Romeu pelo nome, a Laura, o Mateus, a Júlia, a cada um de nós, não é a todos. Conhece a Igreja Batista da Figueira da Foz? Claro que sim, mas conhece a cada um de nós pelo nome. Então, em quem vamos confiar? Nas estrelas, naqueles que hoje parecem ter muito poder, nos políticos, nos governantes, na ciência em geral. Em quem vamos confiar? Reparem, por muito interessante e por muito gostoso, penso eu, que tenha sido nós percebermos que milhares de cientistas fizeram aquilo que há alguns meses atrás era impensável, que foi encontrar uma vacina para começarmos a perceber que há uma saída desta pandemia. Por muito gratos que nós possamos estar a todos aqueles que contribuíram para que finalmente possa haver esperança, ainda assim pode acontecer uma nova pandemia, pode acontecer uma nova estirpe, pode acontecer tanta coisa. Claro que vamos confiar na ciência, claro que vamos confiar no conhecimento, claro que, penso eu, vamos tomar a vacina, não é? Penso que sim, não há qualquer dúvida em relação a isso, mas ainda assim, numa fase mais macro, nós devemos confiar sobretudo em Deus. Devemos confiar que Ele é a fonte da sabedoria, é a fonte do entendimento e que Deus está num nível superior de consideração e de adoração. Apesar disso, Ele conhece a cada um de nós pelo seu próprio nome. Vamos agora ler em detalhe, está bem? E agora vamos para os versículos 18, 19 e 20. Então, quem pode ler, por favor, Isaías capítulo 40, versículos 18, 19 e 20. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Obrigado, Mateus. Obrigado pela leitura. O versículo 18 começa com uma pergunta. Qual é a pergunta?
Com quem comparareis a Deus? É verdade, eu esqueci-me hoje de dizer, nós temos uma escola dominical interativa e, portanto, todos aqueles que nos estão a seguir em direto podem ir escrevendo coisas. A Paula vai ser a transmissora das mensagens que vão colocando no chat, como se diz em inglês, no bate-papo, numa versão mais portuguesa. Então, quem está a ver-nos, uma vez mais, bem-vindo. Podem e devem participar nesta Escola Bíblica Dominical, não só quem está presente fisicamente, mas poderão contribuir para que esta Escola Bíblica Dominical seja verdadeiramente interativa e participada. E, portanto, vamos começar então, neste momento, a analisar o versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Agora, vamos. Eu sei que nós não temos tempo, deveríamos ter tido tempo para ler até ao versículo 17, mas deixem-me fazer o resumo. A hora já vai um pouco adiantada, não podemos então consagrar mais tempo a esta parte, mas se lerem com algum cuidado, com alguma atenção, talvez em casa, talvez durante a semana, se lerem até ao versículo 18, vão encontrar nos primeiros versículos do capítulo 40, portanto, até chegarmos a esta pergunta, com quem comparareis Deus? Isaías, no fundo, está aqui a fazer uma espécie de um resumo de tudo o que afirmou até ao versículo 18. E podemos encontrar estas e outras, mas penso que estas serão as principais características acerca de Deus que Isaías nos transmite nos primeiros 17 versículos do capítulo 40. Quais é que são estas características? Em primeiro lugar, e talvez como base, é muito interessante que Isaías chama e apresenta. Reparem, o profeta era alguém que falava em nome de Deus. Quando nós olhamos no Novo Testamento, eu estou seguro que alguns de vós saberão estes versículos, ou pelo menos este primeiro versículo de cor. Quando nós olhamos para Hebreus e lemos em Hebreus que, havendo Deus outrora falado aos homens através dos profetas, não é? A nós falou-nos ou fala-nos pelo seu próprio Filho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o autor do livro de Hebreus, que não sabemos fisicamente quem foi, mas que o autor do livro de Hebreus foi capaz de, em poucas palavras, resumir como tem sido a revelação de Deus através da palavra. Não é? Então, havendo Deus outrora falado aos seus filhos pelos profetas, agora fala-nos pelo Filho. Por isso é que nós consideramos que a revelação de Deus está terminada com a sua palavra. Por isso é que nós não consideramos outras eventuais propostas de revelações, seja através de mulheres, de homens, de outra coisa qualquer. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Neste caso, Jesus é a palavra revelada. E, portanto, aqui Deus apresentou-se através de Isaías. Ora, e como é que Isaías apresenta este Deus que se lhe revelou? Sobretudo como um pai amoroso. Ora, é muito interessante que uma das críticas que se faz à Bíblia, e tivemos até recentemente um Prémio Nobel da Literatura Portuguesa que disse isto em voz alta, que o Velho Testamento é um livro de horrores. Ele disse isto, não é? Certamente foi bastante penoso para nós ouvirmos de um homem tão talentoso esta desgraça, não é? Mas pronto, realmente era a sua ideologia e foi isso que ele disse, que o Velho Testamento é um livro de horrores, é um livro tenebroso. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. O Velho Testamento é um livro de grandes horrores, de carnificina. Ora, é interessante que Isaías baseia a apresentação de Deus exatamente de uma forma completamente contrária. Isaías apresenta Deus como um pai amoroso que tem estas
características. Deus não é um Deus terrível. Deus não é um Deus da guerra, da violência, da maldade, da vingança. Não. Deus é um Pai amoroso que consola, que perdoa, que restaura. Claro que corrige como Pai. Penso que todos que estamos aqui, ou quase todos, somos pais, não é? Quase todos. Ainda bem que temos jovens que ainda não o são, mas vão sê-lo. Não faz sentido educar uma criança sem corrigi-la. E, portanto, Deus, como Pai amoroso, corrige. Deus intervém. Deus está presente. Deus abençoa. Isaías, não temos então, portanto, aqui tempo, mas se lêssemos os primeiros 17 versículos do capítulo 40, encontraríamos nesta apresentação de Deus, neste cartão de visita que Isaías faz de Deus, estas características. E então, agora assim, percebemos melhor a pergunta do versículo 18. Para os irmãos, bem-vindos, que entretanto foram chegando, Isaías capítulo 40. Vejamos então, agora talvez percebamos melhor a pergunta do versículo 18. Então, se Deus é tudo isto, com quem comparareis Deus? Ainda no versículo 18, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Claro que nós estamos numa igreja. E numa igreja é muito fácil responder a esta pergunta. Com quem comparareis Deus? O que é que nós responderíamos? Nada. Nada. Aqui na igreja é difícil. Agora, a pergunta para cada um de nós é, na realidade, no meu dia-a-dia, será que por vezes eu não comparo Deus a qualquer coisa? Ou seja, será que na realidade eu, na minha prática diária, não demonstro por vezes que estou a colocar no lugar de Deus outra coisa? Ou alguém? Ou algum hábito? Por exemplo, eu uma vez li uma frase que era: se estás demasiado ocupado para orar, então estás demasiado ocupado. E isto é válido para qualquer outra coisa. Se estás demasiado ocupado para ler a Bíblia, então estás demasiado ocupado. Se estás demasiado ocupado para contribuir, então estás demasiado ocupado. E poderíamos continuar por aqui. É muito fácil nós respondermos não a esta pergunta. Com quem comparareis Deus? A nada, dizemos nós. Mas na realidade, no nosso dia-a-dia, será que nós estamos a demonstrar que não estamos a colocar Deus em lugar de qualquer coisa? Se lermos com alguma atenção o resto destes versículos, repararemos que Isaías, da parte de Deus, está a criticar, está a apontar alguma coisa. O que é que Isaías, da parte de Deus, está a criticar? Versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Tentamos substituir Deus por algo. Uhum. E o que é que ele aponta? Versículo 18. Desculpem, versículo 19. De que é que fala? Dos deuses. Não é? Neste caso fala de qualquer coisa que é feita. Agora, exatamente. O que é que diz o versículo 19? O artífice, eu não tenho, como sabem, nem é preciso dizer, não é? Já sabem bem que eu para bricolagem sou aquela máquina, não é? O rei Midas transformava tudo o que tocava em ouro. E eu transformo tudo o que toco em cacos, não é? Portanto, já nem tento, não é? Já nem tento. E, portanto, agradeço muito que quem me ajuda e quem é capaz de fazer aquilo que eu não consigo fazer com as mãos. Mas dizem os entendidos que nós aqui temos, portanto, não é de eu ter alguma vez tentado fazer qualquer coisa parecida com isto, mas dizem os entendidos que o versículo 19 fala da técnica. Está aqui a técnica. Primeiro, funde-se a imagem. E o que é fundir
uma imagem? O que é fundir uma imagem? Ter um molde e depois ter o metal que vai ao fogo a alta temperatura para derreter e se mete no molde. Exatamente. Essa é a primeira parte, não é? A primeira parte é fundir a imagem. É exatamente ter um molde, seja de madeira, seja de qualquer outra coisa, não é? Ter um molde que depois é preenchido com o tal metal incandescente, que como está em líquido, não é? É moldável. E depois esperar que ele seque para que depois se tire o molde e o que fica é a imagem. Esta é a primeira parte. Depois o que é que acontece? A segunda parte. Exatamente. O ourives, reparem, primeiro o artífice funde a imagem. Em segundo lugar, depois o ourives cobre-a de ouro. Não é? E depois forja ainda o resto portanto, a imagem é revestida com ouro e depois ainda se embeleza. Agora, vejam o drama do versículo 20. O que é o versículo 20? É a parte já não tão técnica, não é? Mas o que é que nos diz o versículo 20? O pobre trabalha à madeira. Exatamente. Reparem como aqui entra o sacerdote, não é? Ou seja, alguém que devia cuidar da pureza da palavra de Deus revelada, não é? Mas que escolhe madeira, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Eu sei que isto pode parecer uma pergunta assim demasiado específica, mas não se lembram pelo menos de uma ocasião em que uma imagem oscilou e caiu? Perdão. Vamos ler 1 Samuel capítulo 5 e versículo 3. Exatamente, isso mesmo. 1 Samuel capítulo 5 e versículo 3. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 3. Vamos ler, para percebermos o que é que isto quer dizer e qual é o alcance. O que é que Isaías queria dizer com isto? 1 Samuel capítulo 5 e versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Lembram-se desta situação tão, não é? Tão explicativa do que o que é que este Deus caído representava em relação a Deus? A falência, não é? O Deus tinha caído. Então, vejam como, agora em Isaías capítulo 40, o sacerdote está de tal maneira afastado daquilo que deve ser uma adoração correta a Deus, que faz questão de procurar assentar uma imagem de tal maneira que não oscile. Ora, isto é claramente a falência desta religiosidade que se afastou do verdadeiro Deus. É o próprio sacerdote que procura ser melhor do que Deus. Ousou buscar uma imagem para o templo, coloca alguém a ser adorado em vez do Criador e ainda por cima tenta, pelas suas próprias mãos, assegurar-se de que aquela imagem não cai. É a clara falência do género humano. É a nossa clara falência quando procuramos colocar Deus acima de qualquer... Quando queremos, ou quando pretendemos, ou quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Às vezes fazemos muita força para que aquilo não caia. Mas, na realidade, o que Isaías está a dizer é não vale a pena. Dizem os entendidos, e eu fui procurar imagens que de alguma maneira pudessem representar aquilo que Isaías queria dizer. Nós, neste caso, temos um Deus revestido a ouro. Mas nós fazemos parte, infelizmente, de culturas que tradicionalmente adoram imagens
É muito difícil num país como Portugal, acredito que também na Argentina, acredito também no Brasil, é muito difícil, não sei exatamente como é em São Tomé, mas provavelmente haverá também muito esta cultura da adoração a uma imagem. Ainda ontem eu ouvi alguém dizer, com alguma responsabilidade no meio artístico em Portugal, que assim como tem uma mãe física, tem uma mãe espiritual. E a mãe espiritual dessa pessoa é a Nossa Senhora. Não é? Ora, é difícil retirar esta cultura da adoração de qualquer coisa que não é Deus. Mas Isaías é bem claro em relação a isso. Vejam que os versículos 19 e 20 têm a diferença de bolsa. Enquanto no versículo 19 nós temos um artesão, temos ouro, temos correntes de prata, no versículo 20 nós temos alguém que, como não tem dinheiro, é uma pessoa mais pobre e, portanto, manda esculpir algo em madeira dura que não apodreça. Vejam, o que Isaías está a dizer isto é absurdo, não tem qualquer valor. Os próprios artefactos são feitos pela mão humana. Como é que isto se pode comparar com o Deus eterno, omnipotente, omnisciente, criador? Então, o que Isaías está a dizer nestes versículos é: percebamos a distância infinita entre a criatura e o Criador. E, portanto, por muito bom que seja um determinado artífice, por muito bela que seja uma determinada obra, como é que nós podemos comparar uma obra feita por mãos humanas com a criação do nosso Deus? E é exatamente essa a mensagem que Isaías nos quer transmitir nos versículos 18, 19 e 20. Vamos avançar. Versículos 21 a 26. Eu sei que é uma passagem um bocadinho extensa, mais extensa, mas não podemos entendê-la sem a lermos, está bem? Então, só mais alguns minutos. Versículos 21 a 26 do capítulo 40 de Isaías. Quem pode ler, por favor, em voz alta? Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, como um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Obrigado. Só apenas um pormenorzinho antes de analisarmos esta passagem do ponto de vista mais, se quisermos, mais doutrinário, mais teológico. Mas o versículo 22, vejam que durante muitos anos, e sobretudo Copérnico, Galileu, mas durante muitos anos vários cientistas lutaram para provar que a Terra era redonda. E a Inquisição não o permitia. Forçou o próprio Galileu a dizer e a retratar-se, a dizer que aquilo que tinha dito anteriormente estava errado, porque se acreditava que não só a Terra não era redonda, como não era o Sol, não era a Terra que girava em volta do Sol, mas o Sol que girava em volta da Terra. E isto estava baseado supostamente na interpretação de uma passagem do Velho Testamento que diz que a certa altura o Sol parou. Não é? Então, se a Bíblia diz que o Sol parou, é porque o Sol anda. Não é? E apesar de todas as evidências científicas, uma parte da Igreja cristã estava contra e dizia que isso seria contradizer a palavra de Deus. Na realidade, sabemos que a palavra de Deus está escrita em linguagem que todos nós possamos entender. Todos nós dizemos, ainda hoje, vou ver aquele bonito pôr do sol. Não é? Então, se nós dizemos, eu vou hoje ver aquele bonito pôr do sol, estamos a dizer então que o sol, não é? Claro que a Bíblia está escrita em linguagem que se possa entender. Ainda assim,
quem fundamentou um tal retrocesso científico, ou pelo menos quem fundamentou a recusa do avanço científico, não leu a Bíblia toda. Porque se repararmos, Isaías capítulo 40 e versículo 22, fala em quê? Círculo da Terra. Exatamente. O círculo da Terra, fala na redondeza da Terra. E, portanto, não vamos encontrar na Bíblia justificações para qualquer posição científica, não é? A Bíblia está escrita numa linguagem que todos possamos entender e mal do género humano quando não entende isso. Ainda assim, é apenas um pormenor. Vamos voltar então ao versículo 21. O versículo 21, que a Júlia leu e muito bem, avança com 4 perguntas, que são, mais uma vez, 4 perguntas retóricas, mas que têm aquilo que os entendidos e os linguistas chamam uma estrutura quiástica. Não tem a ver com quisto. Não, é quiástica. O que é que isto quer dizer? É uma estrutura que tem, já em tempos nós vimos, penso que foi no livro de Provérbios, exatamente uma estrutura frásica, linguística deste estilo. O que é uma estrutura quiástica? É uma estrutura, imaginemos, por exemplo, com letras. A, B, C, C, B, A. Dito de outra forma. Imaginem um percurso, exatamente, pode ser uma rima ou pode ser uma estrutura em que nós nos aproximamos de um determinado raciocínio. É como, imaginem, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ou seja, nós vamos numa determinada direção e depois voltamos ao ponto inicial. Se repararem, é exatamente isso que acontece no versículo 21. Nós temos 4 perguntas, que, é claro que são só 4, se fossem 10 seria mais fácil de mostrar como é que é, não é? Mas são perguntas que vão numa direção e depois voltam ao ponto inicial, sendo que as do meio são realmente aquelas que querem transmitir a verdade mais impactante, digamos assim. Então, vamos ver estas 4 perguntas. Qual é a primeira pergunta? Porventura não sabeis? Exatamente. Porventura não sabeis, acaso não sabeis, ou talvez numa tradução mais moderna, eu ali procurei a tradução mais correta, mais corrente, não quer dizer mais correta, a mais corrente, numa linguagem talvez que percebamos melhor. Será que não sabem? Mas será que não sabem o quê? Qual é a segunda pergunta? Exatamente. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou seja, nunca ouviram falar? Nunca ouviram? E depois qual é a terceira? Nunca prestaram atenção? Não vos contaram desde a antiguidade? E depois qual é a quarta? Não compreenderam como a Terra foi fundada? Se repararem, há aqui portanto um vai-vem. Se repararem, voltamos ao ponto inicial. Na realidade, estas 4 perguntas levam-nos para que dimensão? No conjunto, o que é que estas 4 perguntas, onde é que querem chegar? A ignorância espiritual. Exatamente. Apesar de tudo o que está à vossa volta, não é? Quer dizer, reparem, não sabem, ou seja, não é evidente, mas mesmo assim, mesmo que não seja evidente, será que não ouviram falar? Será que não vos contaram? Será que alguém já não vos transmitiu isto? E depois volta ao ponto inicial. Então, e não compreendem? Não sabem, não compreendem? Reparem, é o mesmo. Avançamos numa direção e voltamos no sentido da direção inicial. Na realidade, estas quatro perguntas têm um objetivo. Estamos a aproximar do fim, mas gostaria de vincar bem isto. Muitas vezes, e se nós reconhecermos que Deus é maior do que tudo, já é alguma coisa. Mas, reparem, não podemos ficar por aqui. Isaías não diz só que Deus é maior. Isaías diz: Deus
é soberano. Ou seja, Ele não só é maior do que tudo o que vocês podem imaginar, do que tudo com que podem comparar Deus, mas Ele tem poder sobre tudo isso. Não é só ser maior, é ter poder para ser, se quiser, destruidor daquilo que lhe está eventualmente a causar embaraço. Vamos ler só Daniel, só para percebermos bem esta ideia. Daniel capítulo 2 e versículo 21. Um outro profeta, Daniel capítulo 2 e versículo 21. Nesta altura o rei Senaqueribe e depois Nabucodonosor foram os artífices da construção de um império avassalador. Nesta altura, Senaqueribe e depois mais tarde Nabucodonosor pareciam absolutamente intransponíveis. O próprio Senaqueribe disse: nós já vencemos todos os reis. Portanto, escusem, como vimos na semana passada, escusam de pedir proteção ao vosso Deus. Todos os deuses com que nós lutamos não foram capazes de suster a nossa força. O que é que diz Daniel capítulo 2 e versículo 21? E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos indivíduos. Então, Deus, obrigado Caleb, Deus é soberano. Não só é maior, mas é soberano. Nada pode comparar-se a este Deus. Será que na nossa vida diária nós estamos de facto a viver de acordo com isto que estamos a aprender da parte de Deus por via de Isaías? Vamos terminar. Ainda no capítulo 40, versículos 27 a 31, só mesmo para terminar. Isaías capítulo 40, versículos 27 a 31. Quem pode ler? Todos ao mesmo tempo, não? Diz a Jacó e tu falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Obrigado. Disse-vos há pouco que provavelmente conheceriam muito bem os versículos 30 e 31. Acredito que sim. Principalmente, o versículo 31 é um versículo muito utilizado, sobretudo para nos dar alento, confiança, quando parece que as coisas não estão a correr muito bem, e é certamente um versículo, e é até o versículo preferido de muitos atletas, não é? Muitos atletas gostam muito deste versículo, exatamente porque fala em forças, não estou a dizer águias, não é? Isso é outra coisa, mas fala em não cansar, em caminhar e não se fatigar. É um versículo, de facto, de bastante encorajamento. Mas começa, se repararmos bem, começa com um tom, assim, aquele tonzinho de ironia, de sarcasmo. E, às vezes, o texto bíblico retrata muito bem a nossa fraqueza humana. Se repararmos, eu não quero demorar muito tempo, mas se repararmos, o versículo 27 começa com uma queixa do povo. Qual era esta queixa do povo em relação a Deus? Deus não conhece os caminhos deles. Exatamente. Mas reparem que é ao ponto de ter a ousadia de dizer: oh meu Deus, não é? No fundo, qual é esta crítica que está aqui no versículo 27? Que Deus não nos conhece. Exatamente. Quando é que nós dizemos isto a Deus?
Ou isto é só para o povo de Israel, isto não tem nada a ver comigo. Será que nós não dizemos isto por vezes a Deus? Normalmente em que circunstâncias? Exatamente. Sofrimento, quando estamos mal, quando estamos aflitos. Não é? E muitas vezes nós dizemos isto a Deus. Ó Deus, é suposto que tu estejas assim tão distante de mim. Eu lembro sempre isto, confesso que não consigo saber onde é que está, mas antigamente, eu penso que era no jornal A Capital, agora não, só muito poucos se lembram deste jornal. Antigamente havia jornais matutinos e vespertinos, eu não sei se no Brasil ainda há, matutinos e vespertinos. Agora cá em Portugal quase que não há jornais, não é? A não ser os desportivos. Mas de resto, quer dizer, os jornais, infelizmente, pelo menos em suporte de papel, estão todos, infelizmente, a desaparecer. Mas antigamente havia jornais matutinos e vespertinos, ou seja, uns saíam de manhã, com as notícias mais do dia anterior, não é? E depois os vespertinos saíam à tarde e o objetivo era já trazer algumas notícias de algumas coisas que tinham acontecido entretanto. Isto só para dizer que havia um jornal em Portugal, que era A Capital, que era um jornal vespertino, era daqueles jornais que se comprava assim ao fim da tarde. E trazia normalmente lá uma tira de uma banda desenhada de um personagem que era o Agar. O pai do Viking, não é? O Agar. E há uma das tiras que eu nunca mais fixei, que é no meio da tempestade. O Agar era um viking, não é? Portanto andava no mar, lá naqueles barcos, e no meio da tempestade, assim, tudo parece acabar, e o Agar vira-se para Deus e diz: ó Deus, mas porquê eu? Porquê é que me permites que eu sofra tanto? Provavelmente vou morrer. Oh Deus, porquê eu? E depois do lado de cima vem uma voz e diz assim: e por que não? Não é? Pronto, e é um bocadinho isto, quer dizer, mas muitas vezes nós perguntamos isto a Deus: ó Deus, mas porquê eu? Porquê é que me fazes passar este sofrimento? Porquê é que parece que tudo à minha volta não está a resultar? Ainda por cima, meu Deus, porquê é que tu te recusas? De que é que tu me serves agora que eu preciso mais de ti? Vejam como Isaías responde a esta crítica. Só muito brevemente: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. E aqui sim percebemos então os versículos 30 e 31. Os jovens cansam-se, fatigam-se, os moços caem de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, portanto, que não temos dificuldades? Não. Significa que nas dificuldades nós devemos sempre confiar. Não é uma passagem do Velho Testamento. Não é só uma ideia que ficou lá no Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios. Quem pode ler, por favor? Vamos terminar desta forma. E é a última passagem então, mas vale a pena lermos. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Agora no Novo Testamento, 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Quem pode ler, por favor, em voz alta, para terminarmos assim a escola bíblica dominical de hoje? Ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, porque é que temos a tendência tão humana, tão nossa, para esquecer o que já ouvimos e sabemos acerca do Senhor? Porque é que temos a tendência para desfalecer? Porque é que temos a tendência para colocar outras coisas e outras pessoas em lugar de Deus? Fica a pergunta para a semana. Tenho alguma coisa ou um Deus em quem confio mais do que no Senhor Deus Todo-Poderoso? Tenho alguma coisa ou um Deus
em quem confio mais do que no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Enquanto o nosso irmão João Carlos muda o PowerPoint, nós queremos dar as boas-vindas a todos os quantos nos visitam, especialmente ao Mateus e à Júlia, que vieram do Brasil para passar o Natal com os pais e com a irmã. Sejam muito bem-vindos e esperemos que um dia possam juntar-se a nós definitivamente, seria uma grande alegria. Hoje também é um dia de alegria, o Luciano faz anos. E nós estamos muito felizes porque Deus concedeu mais um ano de vida também ao nosso irmão Luciano. O Caleb também vai trabalhar daqui a pouco e ele ontem à noite, à tarde, ligou-me a dizer: eu não posso faltar hoje de manhã porque tenho muito a agradecer a Deus. E eu fiquei muito feliz porque um jovem sentiu no seu coração esse desejo. E isso é muito importante para a Igreja e é muito importante principalmente para Deus. Nós vamos então iniciar e vamos começar então por cantar. Penso que é tempo de louvar tudo aquilo que Deus tem feito por nós ao longo deste ano. Foi um ano difícil, um ano diferente, mas nós estamos aqui, nós estamos bem e é muito bom olhar para a plateia e ver os nossos irmãos, não é? A Diana, muitas pessoas estavam ali no Facebook a perguntar: mas a Diana está aí? Sim, a Diana está aqui. Não imaginam o sorriso. Eu ontem estive a falar com a Diana, eram cerca de 11h30 da noite e a Diana não me revelou o segredo que estaria hoje connosco e, portanto, quando eu a vi entrar, ficámos realmente muito felizes. Também o Romeu e a Laura estão connosco. Voltem à família, não é? Sentimos muito a vossa falta e temos orado muito por vós também. O resto dos irmãos já nos têm acompanhado, tem sido realmente o nosso pilar, tem sido o nosso amparo e tem sido realmente a nossa força para continuarmos aqui. Então vamos cantar e vamos olhar para o nosso Deus e vamos dirigir o nosso olhar a Deus. Thank
Francisco que nos possa dirigir uma palavra de oração, e especialmente para ele, porque quando nós nos dirigimos ao banco, vimos o banco tão cheio e perguntámos quem são, e realmente o Francisco e a Fátima sorriram de uma forma diferente, e é porque têm então o seu filho e a sua nora connosco. E, portanto, penso que eles têm muito para agradecer, e a presença destes dois jovens na Figueira da Foz. Eu pedi também que orassem por 3 pessoas nesta manhã. Lembramos a irmã Odete Costa, que recentemente fez uma operação de risco e está em fase de recuperação. A mãe da nossa irmã Odete Cruz, que não está connosco, ela tinha lugar reservado, mas não está connosco porque a irmã Arminda sentiu-se mal ontem, e hoje a Odete então não pôde estar connosco, está a apoiar a mãe. Vamos orar então por ela, e também uma senhora que já nos visitou, que é cunhada da Célia Moio, que vive no Luxemburgo, e é esposa do Fernando. A senhora Anabela está a passar por um momento muito, mas muito difícil. Vamos orar por ela, pela sua recuperação, que Deus possa apoiá-la, e também o seu marido a cuidar dela. Estas são as 3 pessoas que nós pedimos a oração, então, a Odete Costa, Arminda e a Anabela. Podemos orar então, Francisco. Senhor, Deus, Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa nesta manhã, nesse primeiro domingo do ano, felizes, contentes, porque o Senhor tem nos sustentado durante todo esse tempo. Apesar de termos passado um ano difícil, um ano com muitas lutas, sabemos que o Senhor tem sustentado a cada um dos teus servos. E agradecemos e temos a esperança de que o Senhor continua sustentando a tua igreja, sustentando o teu povo e abençoando cada um. Que oramos ao Pai, que o Senhor abençoe essas pessoas citadas agora, que o Senhor visite cada uma delas, tome conta de perspectivas melhores de saúde, que possam brevemente estar no teu casa para louvar e agradecer o teu santo nome. Agradecemos pela escola dominical, pela mensagem, pelo estudo, que o Senhor coloque nos nossos corações, nas nossas mentes, que possamos viver a tua palavra cada dia nas nossas vidas. Pedimos agora para o público, que o Senhor continue a falar conosco e nos dando cada dia mais a vontade de te servir e de te obedecer. Obrigado nesta manhã, obrigado pelo Mateus, pela Julinha que está conosco, pelo tempo que estivemos juntos agora, no Natal, no Novo. Obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria dar uma palavra especial. Alguns irmãos estão-nos a ver no Facebook. Nós já não falávamos há muito tempo com a Rosemary Rezende, que é irmã do Afonso, que nos está a ver na Alemanha com a sua mãe Aline. Há muito que elas já não estão connosco, estão há muitos anos na Alemanha, e elas estão a ver-nos também então através da Alemanha. Também na Holanda, a Frederica Wilbram, que é a neta da irmã Odete Costa, também nos está a ver da Holanda, envia também abraços, e nós retribuímos e desejamos um ano muito abençoado para todos aqueles que nos estão a ver. Também há uma senhora que nós começámos a falar durante a pandemia, a Rosângela, e é muito interessante que ela assista a todos os cultos, a todas as escolas dominical, e hoje mandou uma mensagem a pedir as bênçãos e a desejar as maiores bênçãos para a nossa igreja. E eu achei muito interessante como ela diz, a nossa igreja. E é isto que nós queremos, que todos os que estão em casa, todos os que estão aqui, possam sentir que esta é a nossa família, é realmente a nossa igreja. Vamos ler, e eu pedi à Diana, queremos ouvir a voz da Diana, que pudesse ler em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio e em Listra.
Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Obrigada, Diana. Nós aprendemos na escola dominical e Isaías chama-nos a atenção para o facto de Deus ser realmente o maior e ser o soberano. Paulo exorta o jovem Timóteo nesta carta para que ele permaneça na fé. E o mais interessante é que Paulo quer que Timóteo não se esqueça que a Bíblia foi soprada pelo Espírito Santo, não é? Deus é o autor desta Escritura. Por isso, Paulo, a determinada altura, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E depois, no verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós temos de ter esta ideia que o apóstolo Paulo também estava a tentar passar para o Timóteo, que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, no entanto, mantém o pleno peso da autoridade, da divindade de Deus. Nós vamos cantar a seguir. Antes temos algumas informações e algumas alegrias para dar. Nós continuamos a fazer realmente Deus sorrir. E fazendo Deus sorrir através de alguns projetos. Nós estamos ainda a iniciar o novo ano, mas já temos um novo projeto, que é o estudo do Evangelho de Mateus. Nós, no próximo sábado, vamos iniciar este estudo através da plataforma VideoZoom. Quem se quiser juntar a nós poderá fazê-lo. Nós penso que ainda só temos um livro disponível, mas poderemos mandar vir mais. Quem quiser poderá adquirir este livro, poderá falar connosco e entrar nesta nova aventura do estudo do livro de Mateus. A escola dominical continua a ser ministrada, as classes de Boas Novas continuam a ser gravadas pela avó Madalena e o boletim continua também a ser publicado. Hoje, eu penso que o irmão Joaquim já distribuiu o boletim, ainda não, então temos ali guardado, não saiam sem levar o boletim. Também continuamos a estar nas plataformas, no YouTube, no Facebook. São estas plataformas que têm sido a base do nosso trabalho semanal. Durante a semana nós temos alguma atividade com as pessoas que nos contactam, que fazem os seus pedidos de oração, que fazem os seus pedidos das escolas dominical, das histórias da avó Madalena. Este tem sido o nosso trabalho ao longo da semana. Nós tínhamos feito um desafio. Nós queríamos equipar a nossa igreja com tecnologia que pudesse permitir que a mensagem chegasse ao outro lado com qualidade. Todo o equipamento que nós temos estado a utilizar pertence ao nosso irmão João Carlos, que gratuitamente e dominicalmente está sempre presente connosco, vindo de Leiria. E então nós queríamos aliviar um bocadinho esta montagem do equipamento. Então colocámos um objetivo que era um desafio de 2.400 euros para adquirirmos este equipamento. A boa nova que eu tenho para vos dar é que o desafio foi atingido em dezembro. Mas temos outra boa nova, é que nós ultrapassámos o objetivo. Não atingimos 2.400 euros, mas atingimos 3.100 euros em dezembro. A todos aqueles que contribuíram, a todos aqueles que confiaram em nós, confiaram na Igreja Batista da Figueira da Foz, o nosso muito obrigado, e com o tempo iremos agradecer individualmente a cada uma das pessoas que ofertou, que contribuiu para que este projeto pudesse ser colocado. Todo o equipamento já está encomendado,
todo o equipamento já está a ser transportado até às nossas instalações e agora precisamos de formar pessoas. O irmão João Carlos será o professor, nós já temos no nosso coração algumas pessoas que irão ajudar nesta parte, só falta falar com essas pessoas e Deus falar também com elas. Mas nós já temos tudo na nossa mente. Para aqueles que querem continuar a fazer as ofertas, porque outros projetos vão ser lançados, nós não vamos ficar por aqui, nós temos mais projetos em mente, tem o IBAN onde vocês podem fazer as vossas ofertas e podem colocar também os vossos dízimos. No final também o irmão Joaquim colocará o cestinho para que nós possamos fazer as nossas ofertas semanais. Nós vamos cantar, e vamos cantar no refúgio. Deus tem sido o nosso refúgio. Deus tem sido o refúgio quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos em companhia. E é isso que nós vamos cantar. O Theo, ao escolher este coro, chamou-me e disse: o Bogdan vai gostar deste ritmo. E nós no ensaio percebemos que o Bogdan realmente gostou de tocar e de poder tocar para vós. Vamos cantar o mais alto que puderem para que lá em casa nos possam ouvir e nos possam acompanhar. Eu sei que há versões brasileiras diferentes porque o nosso irmão Amori tinha aqui uma outra versão. Portanto, os irmãos que já conhecem vão encontrar aqui algumas diferenças, mas todos vamos cantar a uma só voz para louvar o nosso Deus. Vamos então cantar. No refúgio. Que se intitula A Escritura e Eu. Durante o mês de janeiro estaremos a refletir acerca deste tema, a Escritura e eu. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Estes versos já foram lidos, mas vamos ler de novo. Vamos ler em voz alta, também em casa, quem nos estiver a acompanhar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom.
a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Novo Testamento, livro Epístola de Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Para nós cristãos, a Bíblia é a revelação de Deus e, em poucas palavras, queremos que serve para mostrar quem é Deus. Portanto, serve para quem está à procura de Deus o encontrar. E apesar de para alguém que não está nessa busca poder parecer sem valor, há na palavra de Deus um valor intrínseco, pelo que o seu valor, o valor da palavra de Deus, não depende de nós ou da nossa adesão ou rejeição. Graças à Bíblia, valores como a solidariedade, a amizade, o amor e o perdão são difundidos e estão enraizados na sociedade, mesmo em quem não os entende com esta origem e dimensão. É verdade que alguns cristãos não consideram na sua totalidade a Bíblia e, por isso, alguns procedimentos e modos de vida que derivam da leitura e da formação bíblicas estão, aos poucos, a ser esquecidos. Por outro lado, também é verdade que o recorrente mau testemunho de pessoas que se dizem religiosas contribui para que nos questionemos acerca de por onde andam ou onde estão os valores nos quais cremos e sobre os quais a sociedade deveria estar efetivamente baseada. É assim necessário conhecer e difundir a verdade revelada através da Bíblia, não só para que os cristãos reflitam a luz, mas para que a sociedade, e mesmo quem não é ainda cristão, entenda quais são os princípios que permitam uma vida verdadeiramente digna e com sentido. Nas próximas 5 semanas, vamos refletir da seguinte forma. Hoje, como ouvir a palavra de Deus? No próximo domingo, 10 de janeiro, como ler a palavra? No dia 17 de janeiro, como estudar a palavra? No dia 24 de janeiro, como meditar, memorizar a palavra? E, finalmente, no dia 31 de janeiro, como aplicar, praticar a palavra? Relembremos 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 17. A fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Que Deus nos guie e oriente, portanto, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Em Romanos capítulo 10 e versículo 17, nós lemos: assim a fé vem daquilo que se ouve, e o que se ouve é o anúncio da palavra de Cristo. A fé vem daquilo que se ouve, e o que se ouve é o anúncio da palavra de Cristo. Quais são hoje as principais formas que temos de ouvir a palavra de Deus? Dir-me-ão nas pregações da igreja ou nos estudos bíblicos. Está certo? Através da própria Bíblia que chega até nós em formato escrito, em papel ou numa qualquer app. Hoje é fácil fazer o download da palavra. Nas pregações que ouvimos online, na rádio, na televisão. Mas há um problema. E o problema, e está comprovado cientificamente, é que nós esquecemos 95% do que ouvimos nas 72 horas seguintes. Ou seja, por muito bom que seja o pregador, por muito interessante que seja o estudo, e não estou a falar obviamente de mim, qualquer coisa que digam a alguém,
95% do que disseram a alguém, 72 horas depois, está esquecido. Ou seja, na próxima quinta-feira, nenhum de nós se vai lembrar daquilo que hoje foi dito nesta casa. E, portanto, se 95% do que ouvimos é esquecido após 72 horas, o enfoque não deve estar tanto em como ouvir, mas, permitam-me, em como melhorar o meu ouvir. E então vamos à palavra de Deus. E vamos refletir hoje um pouco, nos próximos poucos minutos, acerca de como nós podemos melhorar a forma como ouvimos a palavra de Deus. O próprio texto bíblico diz-nos em Lucas capítulo 8, versículo 8. Se repararmos, Lucas capítulo 8, na segunda parte do versículo 8, diz: quem tem ouvidos, preste atenção. Salmos capítulo 119 e versículo 103 diz: como é doce o gosto das tuas palavras, é mais doce do que o mel. Então, como é que nós podemos melhorar a forma como ouvimos a palavra? Em primeiro lugar, estar sempre preparados e desejosos para ouvir Deus. Estar sempre preparados e desejosos para ouvir Deus. Quem tem ouvidos, preste atenção. Como é doce o gosto das tuas palavras, é mais doce do que o mel. Em segundo lugar, trabalhar as nossas atitudes, aquelas atitudes que atrapalham a forma como nós ouvimos acerca de Deus. Ainda em Lucas, ainda no capítulo 8, mas no versículo 18, o Senhor Jesus avisou e disse: vejam, pois, como ouvem. Permitem-me que vos apresente hoje 3 tipos de atitude, 3 tipos de mente que nós podemos ter quando ouvimos acerca da palavra. O primeiro tipo é a chamada mente fechada. O que é uma mente fechada? É uma mente que, a certa altura, talvez pelo medo, talvez pelo orgulho, talvez pela amargura, por muitas outras razões. Quantas vezes nós fechamos a nossa mente ao ouvirmos a palavra de Deus? O outro tipo de atitude é aquilo que podemos chamar uma atitude de superficialidade. Uma mente superficial. Estou mesmo a querer ouvir Deus? Será que na realidade estou focado naquilo que Deus quer efetivamente para mim? E finalmente, um outro tipo de mente, um outro tipo de atitude é a mente preocupada. Estou tão ocupado, estou tão ocupada, tão preocupada com outras coisas que não me consigo concentrar naquilo que efetivamente Deus me está a dizer? Será que tenho hoje uma mente fechada? Será que estou hoje com uma mente superficial? Será que mantenho hoje uma mente demasiado preocupada? Em terceiro lugar, como é que eu posso melhorar a forma como ouço a palavra de Deus? Confessar qualquer pecado que tenha cometido. Ainda a Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: por isso ponham de lado toda a espécie de impureza e qualquer resto de maldade e recebam com humildade a semente da palavra de Deus que tem poder para vos salvar a vida. Não interessa o passado. Pode ser um passado muito recente. Não interessa o passado. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz: ponham de lado toda a espécie de impureza, qualquer resto de maldade, recebam com humildade a semente da palavra de Deus que tem poder para vos salvar a vida. Como é que eu posso melhorar a forma como eu ouço acerca de Deus? Estar sempre preparado, desejoso para ouvir Deus. Trabalhar as atitudes que atrapalham ouvir acerca de Deus. Confessar qualquer pecado que tenha cometido e concentrar-me em viver de acordo com aquilo que Deus quer. Em quarto lugar,
anotar as coisas que ouço. Pode não ser um exercício que muitos de nós fazemos, mas é importante anotar as coisas que ouvimos. Hebreus capítulo 2 e versículo 1 diz assim: por isso devemos prestar muita atenção à mensagem que nos foi comunicada, para não nos desviarmos. Vamos anotar as coisas que ouvimos acerca de Deus, seja numa folha de papel, seja no telemóvel, seja em qualquer outra superfície, não interessa. Vamos anotar as coisas que ouvimos. E finalmente, e em quinto lugar, vamos praticar. Ainda Tiago, ainda no versículo 21 e 22 agora. Ponham a palavra de Deus em prática. Não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Ponham a palavra de Deus em prática. Não se contentem com ouvi-la. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 1, Tiago diz: pelo contrário, aquele que presta atenção à verdadeira lei não é como um simples ouvinte que se esquece logo. É alguém que ouve e pratica, e assim é que ele encontrará a felicidade. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele que presta atenção à verdadeira lei não é um simples ouvinte, é alguém que ouve e pratica. Tiago diz: não é um simples ouvinte que se esquece logo. 95% das coisas que ouvimos esquecemos nas 72 horas seguintes. Então, como é que eu posso melhorar o meu ouvir? Estar sempre preparado e desejoso para ouvir Deus, trabalhar as atitudes que atrapalham o ouvir acerca de Deus, confessar qualquer pecado que tenha cometido, anotar as coisas que ouço, praticar o que ouço. Certo jovem, crente, estava a preparar-se para uma viagem, quando o seu amigo veio buscá-lo e perguntou-lhe: já arrumaste as tuas coisas? Vamos? Tens tudo pronto? Quase, respondeu ele. Só falta pôr mais umas coisinhas na minha mala. E começou a ler a lista do que lhe faltava. Falta-me ainda um mapa. Falta-me uma lâmpada. Falta-me uma bússola. Falta-me um espelho. Falta-me alguns livros de poesia. Algumas biografias. Uma coletânea de cartas antigas. Um livro de cânticos. Um livro de histórias. Um prumo. Um martelo. Uma espada. Um capacete. A esta altura, o amigo, perfeitamente apavorado, perguntou com tom de crítica e de incredulidade, mas amigavelmente: mas, meu desgraçado, o carro já está cheio. Não vai dar para levares isso tudo. Acalma-te, disse aquele nosso amigo. Está tudo aqui. E mostrou-lhe a Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Serve para ensinar, para convencer, para corrigir, para educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Que assim seja, graça e paz, um abençoado ano de 2021. Neste mês de janeiro, nós vamos estar focados em perceber o que Deus quer que nós façamos, como é que Deus quer que nós lidemos com a Escritura. Graça e paz. Deixar de cantar um coro que é muito especial para nós e que vai ser, talvez, o coro que nos vai acompanhar ao longo deste mês. Nós estamos, então, a estudar o valor da Escritura na nossa vida. Hoje estivemos a ouvir qual é a relação da Escritura e eu. Para que é que serve a Escritura? Nós vimos esta última ilustração, a Bíblia
é tudo para a nossa vida. É o nosso refúgio, é a nossa luz, é a nossa bússola, é o nosso fio de prumo. E é isso que nós vamos cantar. Eu peço que todos vocês possam realmente cantar a todos uma só voz, bem alto, cantar este hino, que é um hino à Bíblia. É um hino para honrarmos a palavra de Deus, que é inspirada divinamente por Deus. Vamos então cantar. aniversariante que nos possa despedir, pedindo a graça de Deus para este domingo, para a semana que se aproxima e para o novo ano que se inicia. Também especialmente agradecendo a presença então do Mateus e da Júlia. Eu não sei quando irão embora. Quando é que vão? Dia 24 de janeiro. Ok, então nós ainda vamos estar alguns dias juntos. Esperemos que tenham uma boa estadia por terras de Portugal, que gostem do que vão ver, do que poderão visitar e que se sintam bem no nosso meio. Vamos orar, Luciana. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, de cultuar o Senhor e aprender mais da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa congregação, as pessoas que fazem parte dela, ó Deus,
Abençoa o teu povo, ó Pai, espalhado na face da terra, ó Deus. Dá-nos um ano abençoado, ó Pai. E esse ano que se inicia, ó Deus, esse ano de 2021 seja um ano de bênçãos, um ano de salvação, ó Deus, um ano em que o seu Evangelho seja anunciado a todas as pessoas, todas as nações, ó Deus, e que as pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa essa igreja, abençoa cada um de nós, cada família aqui representada, cada família, ó Deus, que tem nos acompanhado pelas redes sociais. Abençoa a vida de cada um, abençoa aqueles que trabalham em prol da tua obra, ó Deus. Sustenta-os, ó Deus, abençoa-os, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada, ó Deus. Aqueles que retornam para os seus trabalhos, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o labor de cada um. Sustenta as nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Pedimos que o Senhor nos dispense, ó Deus, debaixo da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e da tua paz, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para os que nos veem lá em casa, então até para a semana, graça e paz. Obrigada. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados, porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!